E o programa Em Foco de volta para você na tela da sua rede premium de televisão. É sempre um grande prazer estar na sua companhia, seja pela televisão, pelo seu tablet, pelo seu smartphone, nas ondas da internet. Sua companhia é sempre importante para nós. Um grande abraço a você que nos acompanha na Grande São Paulo, pelo canal 26 da sua operadora NET, a você que nos acompanha no interior paulista, a você que também nos acompanha aí no Rio de Janeiro, em Fortaleza, Ceará. Um grande abraço a todos e obrigado pela audiência de sempre. Bom, continuando o nosso programa com Virgínia Gaia, ela que é astróloga, também taróloga, manja muito, são mais de 20 anos já dentro da área. Ela recebeu esse dom ainda adolescente, aos 14 anos, e desde então nunca mais parou. No primeiro bloco a gente falava de algumas características acerca deste assunto e agora a gente vai mergulhar na individualidade de cada signo. É isso, Vi? Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aí de como são, né? O que é isso, signo? Ótimo. Então, para começo de conversa, eu já aprendi que é dividido em 4 elementos. Então, a gente tem fogo, tem terra, tem ar e água. Eu acho que eu falei na sequência certa. Falei? Sim. Na verdade, assim, a gente tem nas diferentes estações do ano, a gente tem os diferentes elementos. E os signos são agrupados por elemento. Ótimo. Então a gente começa falando de fogo, não é, Vi? Vamos começar de fogo, né? Começamos com fogo porque, assim, o primeiro signo, você sabe que a gente tem o ano novo astrológico quando o Sol entra no signo de Áries, né? Áries marca, portanto, o início da primavera no hemisfério norte e o início do outono no hemisfério sul. Por isso que Áries é considerado um signo cardial, porque ele abre uma estação. A gente sempre tem esse conceito na astrologia. O signo que abre a estação, o signo que mostra o auge de uma estação e o signo que fala da mudança de uma estação para outra. Então, ótimo. Áries, ele é o início da primavera no hemisfério norte, o outono no hemisfério sul, um signo cardial de fogo. Todos os signos de fogo, Henrique, vão ter uma característica de iniciativa, inspiração, intuição. No caso de Áries, é a ação, né, com inspiração, com intuição, com força. Por isso que os arianos têm essa fama de serem tão impulsivos. Entendi. Essa ideia de começar, de ser impulsivo, de ser também, eles são regidos pelo planeta Marte, que é o regente da guerra na astrologia. Por isso que Áries começa as coisas, Áries é aguerrido, né? Ariano gosta de fazer, de se posicionar, de se colocar perante os outros e são sempre muito cheios de iniciativa. Por isso que muitas vezes tem fama de serem impulsivos e de serem, às vezes, um pouquinho briguentos. Pouquinho não. Pode lascar o pau, viu? Aqui no foco não tem isso não, pode falar mas a gente cai um pouco no estereótipo. O bom do ariano é que ele arregaça as mangas, ele faz acontecer, né? E ele tem uma coisa também que ele é muito conquistador, ele gosta de conquistar e de liderar, hein? Coisas muito boas. Então, você, ariano, aí, saiba exercer essa tua liderança aí com sabedoria. Olha, tá vendo? Eu gostei. Eu acho que eu tenho um pouco de ariano, viu? Não sei não. Em algum ponto do seu mapa tem Áries, deve ter, em algum planeta, deve ter. E o leão? O leão é mandão? Como que é esse negócio aí, Vi? Então, leoninos, lembra que a gente está falando de começo, meio e fim das estações do ano? O leão, ele representa o auge do verão no hemisfério norte ou o auge do inverno no hemisfério sul. Por isso que leão tem essa coisa assim de tudo muito intenso, muito dramático. Por isso que a gente fala que é o signo da expressão. Leonino chega chegando, né? Eles são a expressão, eles são a beleza, eles são a nobreza, né? Tem essa fama aí de serem um pouco vaidosos, né? Mas é muito por essa característica, né? Por ele ser um signo fixo de fogo, ele vai ter essa característica assim extremamente espontânea. O que define o leonino é espontaneidade. Por isso que eles têm aí também alguma afinidade com artes, com o teatro, né? Eles se posicionam, eles têm um carisma natural e muito nobre do leonino. São também aqueles ali que cuidam muito bem das crias, querem deixar um legado no mundo. Por isso que tem uma ligação muito forte também com filhos, né? E tem essa coisa da espontaneidade e sedução, que claro, não existe sedução sem espontaneidade, né? Olha, que bacana, hein? Tá vendo só? Quem é de leão aí
Gostei, hein? Eu espero que você tenha gostado também desse prognóstico. Vamos falar agora, dizem que é uma pessoa muito voada, que é o famoso Sagitário, é isso? Sagitariano. Olha só, sagitarianos, o que vai ser Sagitário? Sagitário vai ser aquele signo que a gente fala que é mutável. Por quê? Porque ele vai representar a transição entre o outono e o inverno. É o final do outono do hemisfério norte, né? E o final do outono, da primavera no hemisfério sul, né? Então a gente vai ter esse momento que aqui no hemisfério sul a gente está saindo da primavera para começar o verão, e no hemisfério norte, né, depois vai começar o inverno. Então, por que ele tem essa característica mutável? Por isso que Sagitário tem assim, pensa num fogo que tem essa coisa assim de se deslocar, de mudar. Por isso que Sagitariano é naturalmente otimista, são muito otimistas, são guiados pela fé, pelos grandes ideais. Sagitariano gosta de ser sábio, né? Ele tem aquela coisa assim da sabedoria, ele tem que ampliar horizontes. Sagitariano tem que estudar sempre, tem que buscar novos conhecimentos sempre, tá? E ó, Sagitariano quando crê em alguma coisa, quando acredita, eles têm uma fé inabalável. É mesmo. Né? Justamente porque as grandes conquistas do Sagitariano acontecem nesse deslocamento, nesse ampliar horizontes com base na inspiração e com base na fé. Então o Sagitariano tem isso assim muito forte dentro dele. E claro, né, tem um pouco de fama aí de ser um pouco estabanado, às vezes um pouco desastrado, mas é justamente porque eles são também muito movidos ali, né, sempre muito otimistas, eles ocupam o espaço, né. Que beleza. Dentro de casa eu tinha 3, eu sei bem como é que é. Pai, irmão e irmã, né? Aí só ficava de um lado eu e minha mãe taurina ali se defendendo e os 3 sagitarianos. Nossa, é bem diferente, né? Porque assim, Sagitário tem essa coisa de, tipo, eles acreditam e vão. O taurino já é mais, não, peraí, tem que ter terra firme para eu pisar, não é assim? Deixa eu pensar aqui, põe as cartas na mesa, deixa eu ver o que eu vou escolher. Exatamente. Muito bem, então a gente falou de fogo e agora nós vamos entrar no segundo elemento do zodíaco, que é a terra. Isso mesmo, vamos começar falando de touro. Pois é, todos esses signos ali de terra, né? Touro, Virgem e Capricórnio vão ter essa característica assim de precisa ter mais base nas coisas. Tem uma ligação com a matéria, né? A terra é a matéria, é o pé no chão, né? Por isso que touro, que é um signo fixo, lembra que é aquela coisa do fixo que é o auge de uma estação do ano? Touro é o auge da primavera no hemisfério norte e o auge do outono no hemisfério sul. Então, todas as características de terra vão estar muito acentuadas. Então, o que é touro? Semear. Touro é colocar na terra firme. Sabe assim? Inclusive tem essa simbologia mesmo, a ideia de você pegar uma sementinha, colocar na terra firme, adubar e ir lá esperar crescer. Esperar brotar. Por isso que assim, taurino tem muito apego à matéria, gosta de conforto, gosta do que é bom, é um pouco mais lento de ação, por isso que às vezes tem fama de ser teimoso, não é? Taurino tem fama de ser teimoso justamente porque ele tem que um pouco ver para crer, sabe? Ele tem que ter ali cartas na mesa, ele tem que se sentir seguro para dar um próximo passo. Porque os passos de touro tem que ser muito firmes, tem que ser chão, tem que ser terra firme. Mas também tem um lado dos taurinos que são extremamente românticos e Graças sensuais. a Deus, eu achei que ela só fosse cacetar a gente aqui, eu tava esperando. São românticos, são sensuais, sabem cuidar dos outros assim com bastante, né? Como eles gostam do conforto, eles sabem paparicar. Então, assim, gosta de comer bem, gosta de viver bem. É verdade. Gosta de tudo que assim, gosta de um abraço apertado. É bem coisa de taurino, né? Muito bem. E o próximo signo a gente vai falar agora de Virgem. E eu jurava que Virgem, pelas descrições dos seus elementos, eu achava que Virgem não era da mesma característica minha, porque eu tive relacionamento com pessoas de Virgem que era totalmente diferente. Engraçado isso, né? Mas é da mesma característica também. São de terra também, mas tem aquela diferença de ser o quê? Terra mutável. Lembra que ele é uma transição de uma estação para outra? Então, assim, no hemisfério norte é o final do verão e o início do outono, né? E aqui, Virgem também vai ser o final do inverno e início da primavera, né? Aqui no hemisfério sul.
Por isso que Virgem vai ter uma característica muito mais adaptável do que os taurinos, né? Eles gostam, assim, das coisas muito bem colocadas. Tem essa caráter de terra, mas pensa assim, a simbologia de Virgem está muito ligada à colheita. Lembra que a gente plantou em Touro? A colheita em Virgem, ou seja, é a seleção dos melhores frutos, né? Pensa que Virgem, a gente vai falar dessa característica humana de que a gente quer sempre o melhor e que tudo cabe aprimoramento. Por isso que eles têm fama de serem perfeccionistas, né? Porque Virgem quer fazer as coisas direito, quer fazer as coisas melhor. Eles também são muito voltados assim para a saúde, temas de saúde, de nutrição, né? A alimentação do virginiano costuma ser mais regrada, costuma ser mais... Eles vão ter essa característica pensar no que está colocando para dentro. Aquela moça que fica ali dentro do mercado lendo o rótulo, né? Eu posso cutucar ela, que certeza que ela é de Virgem, não é isso? Exatamente. Ela tem essa característica de ser mais detalhista, de ser mais técnica, né? Inclusive, a precisão e a técnica são bem características ali de Virgem. E tem uma coisa, olha, virginiano gosta de ajudar, gosta de trabalhar, gosta de fazer o bem para os outros. Então, assim, é sempre aquela pessoa que está pronta para ajudar, porque ele gosta de se sentir útil. Que legal. Muito bem, e para a gente fechar agora, o elemento da terra falta-nos Capricórnio. Capricórnio, o que é Capricórnio, né? Assim, Capricórnio, você tem uma ideia, Capricórnio, assim, a simbologia de Capricórnio é muito rica. Por quê? Ele é assim, ele significa o início do inverno no hemisfério norte e o início do verão no hemisfério sul. Por ele começar o inverno, você pensa que ele coincide ali muito com o ingresso do sol em Capricórnio, vai, por exemplo, trazer pra gente o quê? Natal, festa, o renascimento do sol. Porque você tinha lá no hemisfério norte, onde foi criado, né, esse sistema, né, o zodíaco que a gente usa, o início do inverno era um período em que as pessoas tinham essa coisa de ajudar muito os outros e, ao mesmo tempo, colher aquilo que eles plantaram, aquilo que eles cultivaram ao longo do ano, né? Então, Capricórnio, ele vai ter, né, como um signo que a gente fala cardial, justamente porque ele começa uma estação, começa o inverno ou começa o verão no hemisfério sul, ele vai falar muito pra gente dessa característica de ser líder, autoridade, né, um pouco conservador também, porque tem essa coisa muito ligado, né, às estruturas sociais, a família, a sociedade, os governos. Então, assim, Capricórnio é tudo muito sério para o capricorniano, ele não brinca muito em serviço. É verdade, é verdade. Né? Geralmente costuma ser bastante precavido com as finanças, porque ele sabe que ele tem que gerir bem as finanças dele. Dá tchau de mão fechada, não é isso? Ele é tchau pro pessoal de Capricórnio, tchau. Né? São muito trabalhadores, muito esforçados também. Né? O Capricórnio, ele tem muito essa coisa da ambição. E ó, você capricorniano, saiba que tudo na sua vida vem tijolinho por tijolinho, porque a estrutura, a base, aquelas coisas de fazer as coisas aos poucos, é muito capricorniano. Por isso, nessa coisa de serem muito esforçados, que eles conhecem ali, digamos, o lado duro da vida, por isso que às vezes eles têm um pouquinho de fama de mal-humorado, hein? Ah, tá vendo aí? É tudo muito sério, olha, né? onde está o ponto da vírgula, entendeu? Do parágrafo que vai começar, tem tudo um porquê. Tudo um porquê, né? Muito bem, a gente terminou de falar agora do segundo elemento do zodíaco aí, que faz essa composição dos signos que nós tanto conhecemos e falamos, mas o segundo bloco chegou ao fim. Vamos ao intervalo comercial e já voltamos falando do resto dos signos com o nosso próximo elemento, que é o ar. Não sai daí.